Fala galera, bem-vindo de volta ao meu podcast depois de um longo período sem atualizar aqui, né? Eu tive aí alguns problemas de saúde logo após o último episódio antes desse aqui, né? Que me obrigaram a ficar um pouco afastado. Basicamente eu perdi a audição residual que eu ainda tinha, né? Foi um período bem angustiante. Mas hoje eu estou aqui com 2 implantes, né, cocleares, né, um em cada ouvido. Então, basicamente, eu sou Robocop, né, tenho audição biônica agora. E eu estou progredindo ali na fonoterapia, então eu resolvi que era hora de voltar aqui com o podcast. E esse episódio aqui, eu resolvi fazer esse episódio de retorno como uma correção breve de um episódio passado, né? O que, convenhamos, né, é uma coisa que pouquíssimos profissionais fazem nas redes sociais. Porque atualmente, seja a pessoa formada ou não, quando ela fala alguma informação científica na internet e alguém refuta com argumentos melhores, uma das reações mais comuns de ver é a pessoa se sentir atacada, né, e partir para a cartada de autoridade, né? Então fala, porque eu tenho doutorado, porque eu tenho mestrado, porque eu tenho especialização nisso, e pipipi, papapó. Ou mesmo, às vezes, a pessoa não responde, né? Deixa ali o comentário no vácuo. Às vezes a pessoa apaga o comentário, né? Para parecer para os outros que ele é o certo, né? E o pior é quando a pessoa parte para agressão verbal, né? Mas vamos lá. Nesse meu caso aqui, eu estava escutando um episódio anterior aqui do meu podcast, e nesse meio tempo, né, que eu fiquei sem gravar nada, e enquanto eu decidia qual seria a pauta para o retorno, eu resolvi que antes o melhor a fazer era corrigir uns pequenos pontos nele. Porque a ideia aqui não é simplesmente passar a informação e pronto, acabou, beijo e falou. Não. A ideia, na verdade, é ter a postura que todo cientista deveria ter. Porque o que acontece muito ainda, infelizmente, é que quem é cientista, né, o cara vai lá, publica um artigo, né, que ele criou lá, né, então teve todo o trabalho e tal, né. Só que ele, quando ele publica, né, dali para frente o cara senta em cima do resultado dele e fala: isso aqui é a verdade suprema e absoluta. Isso aqui é o que está certo e acabou. E a postura que o cientista deveria ter, na verdade, é o contrário, né? Então, depois que publicar o artigo, sentar a bunda na cadeira e pensar: onde que a minha teoria falha? Onde que os meus resultados não se aplicam? Em que cenário esses resultados não são viáveis? Porque, assim, uma vez que você descobre os limites do resultado do seu experimento, lá do seu artigo, uma vez que você descobre onde ele falha, onde ele não se aplica, é quando você dá sentido a esse resultado ou a essa teoria, né? E eu vou falar que eu não sou cientista, eu não publico artigo, eu não vivo de pesquisa científica, mas o mínimo que eu posso fazer dentro do que eu trabalho é sentar a bunda na cadeira e revisar aonde aquela informação que eu passei antes falha, onde que ela não se aplica. Porque eu andei pensando assim, existe aí um senso, né, de que se você encontrar um erro no que você fez, no que você mesmo fez, né, você está ali demonstrando fraqueza, de desonestidade, né, afinal o certo, entre aspas, seria nunca errar em frente aos outros, né. Mas nós somos humanos e nós somos falhos, né? Volta e meia a gente pode deixar passar em branco alguma coisa, por causa de N motivos, né? De vida pessoal, de vida profissional e etc. E corrigir isso não é fraqueza. Na verdade, não corrigir seria fraqueza, porque a informação que tiver errada pode ser utilizada por outro de forma errada. Dito isso, eu gostaria de trazer uma pequena correção aqui nesse episódio, só para deixar em panos limpos, para a gente prosseguir com mais conteúdo nos episódios que vão vir aí. E a correção que eu quero fazer é sobre o episódio da creatina. Então, no meio de tudo, teve uma informação que quando eu parei aqui para revisar, né, eu percebi que não era exatamente
naquela magnitude de efeito, né? Que são os efeitos da creatina na cognição. Com calma, vamos com calma, tá? Sim, existe um certo fundamento, ainda que raso, em dizer que a creatina é armazenada no cérebro e que suplementar talvez aumente um pouco a concentração dela no cérebro, ok. Mas a questão é que, nos últimos 5 anos, dezenas de artigos sobre a ação da creatina no cérebro foram publicados, só que revisando com cuidado maior, a gente percebe 2 coisinhas. Primeiro, que só uns 8, quiçá 10 artigos ali no máximo, são ensaios clínicos originais, feitos de forma bem preliminar ainda, né? Então a gente não tem a possibilidade de concluir alguma coisa categoricamente. E segundo, que a maioria esmagadora do que existe por aí de artigo sobre creatina são artigos de revisão narrativa, que são altamente especulativos. Então, eles acabam reciclando as mesmas ideias, eles citam estudos preliminares, eles citam outras revisões que são iguais. E a parte doida é que eu fui ver aí, fui analisar, vendo esses artigos, e eu vi que na maioria deles são os mesmos grupos de autores, e coincidência ou não, tem um conflito de interesses com a maior fabricante de creatina do mundo. Então, a cada nova revisão publicada é mais acúmulo de evidência, né? Mesmo que não seja nada novo e que nada tenha sido comprovado, no fim das contas eles só servem para dar mais corpo para essa narrativa, né? Por causa do volume. E esse volume leva as pessoas a pensarem, pô, se tem muitos estudos sobre isso é porque é verdade. Spoiler, não é. Como eu falei antes, né, num post meu lá no Instagram, se você pegar 100 mil ratos pintados de amarelo e preto, não vai provar que o Pikachu existe, né? O Pikachu, para quem não sabe, é de Pokémon, né? Só para reforçar, porque vai que... Então, não é a quantidade que define a qualidade da evidência. Um monte de artigo ruim não prova que alguma coisa funciona. Então, vamos lá. No episódio lá que eu falei da creatina, eu falei lá que ela pode ajudar ali no aumento do BNDF, né, que é o fator neurotrófico derivado do cérebro, e isso pode ajudar na redução do estresse oxidativo, que por sua vez pode ter algum efeito benéfico na redução de ansiedade, de depressão, por aí vai, tem benefício na cognição. Só que tem um ponto muito importante que faltou falar sobre a creatina na cognição. E esse ponto é que o transportador dela, que é o SLC6A8, ele tem uma ação super limitada na passagem da barreira hematoencefálica. Porque, assim, teve gente falando na internet, depois lá, né, que eu nem treino, mas eu comprei creatina para tomar por causa dos efeitos na cognição. Porque a esperança, né, é que a creatina vai aumentar bastante o poder da pessoa em ficar inteligente, em reduzir a perda da memória, em ficar sempre com os conhecimentos na ponta da língua. E eu reconheço que faltou amarrar a informação naquele episódio, porque passou a impressão de que o efeito dela na cognição é muito expressivo. E a ideia é que não é assim expressivo como as pessoas acham, não. Os estudos que avaliaram o aumento na concentração cerebral de creatina, eles viram ali cerca de 8 a 11%, né, com a suplementação. É muito raso esse aumento e ainda não é possível dizer que esse pequeno aumento, se ele faz alguma diferença clinicamente. E uma das principais hipóteses acerca disso é de que o transportador de creatina ele fica saturado muito rapidamente, o que significa que sua capacidade de aumentar a captação em condições fisiológicas é limitadíssima, ou seja, a transferência de creatina através da barreira hematoencefálica e hematolíquor parece ser limitada, para não dizer quase fútil, né, para o desfecho de melhorias na cognição e de memória. Então, assim, não, a creatina não tem um efeito robusto, sequer considerável na função cognitiva ou na nossa memória. Na verdade, a gente tem que olhar para a creatina como ela é de fato. A creatina é um suplemento bem estudado, tem bons efeitos na performance, na força, ali, na hipertrofia. Só que, mesmo nessas coisas, não é um efeito lá muito expressivo ainda. Ainda mais se você levar em consideração que a maioria das pessoas não treinam num nível elevado suficiente
a ponto de justificar a utilização da creatina. Então é isso, essa é a pequena correção que precisava ser feita. Creatina é boa? Sim. Funciona? Sim também. Melhora a capacidade cognitiva? À luz do que a gente tem até agora, não. Mas todo mundo pode usar? Poder pode, mas deve? Nem tudo o que a gente pode, a gente deve. Principalmente no caso da creatina, porque se você é um indivíduo que não treina de forma intensa, você não tem uma rotina alimentar adequada, você não faz progressão de carga, você não precisa daqueles 3% a mais de força para bater um recorde ou para ganhar a sua medalha olímpica, provavelmente a creatina nem vai te ajudar tanto quanto você espera e vai ser mais um gasto sem muita necessidade. Então, eu fico por aqui e a gente se vê nos próximos episódios.